Boa noite, é uma grata satisfação retornar a essa tribuna, nesta casa, ambiente mediúnico pelo qual temos profundo respeito e especial carinho. É um tema muito sugestivo, é um tema muito interessante, mas também um tema muito capcioso. Os nossos lares são as nossas fortalezas. A casa que a gente mora é a nossa segurança. Ali nós somos o que somos de verdade. Os que vivem conosco sabem exatamente quem somos e têm de nós tudo aquilo de bom e de ruim que nós ofertamos. Então, por um instante imaginarmos que esse lugar, que é o nosso território, onde a gente se sente eminentemente à vontade, ele pode sofrer com influências espirituais ocultas, nos deixa algo preocupados. Mas convém nós fazermos algumas reflexões. A primeira delas, a de que os cristãos católicos, protestantes, espíritas, outras religiões, como os judeus e várias outras, acreditamos na imortalidade da alma. A alma sobrevive à vida do corpo físico. Tanto que a gente acredita no céu, no inferno, no purgatório. A gente ora pelas almas que lá estão. Se nós não crêssemos na imortalidade, nós não prestaríamos esse tipo de culto. Dessa forma, convém entender que se a imortalidade para os cristãos é algo inconteste, é preciso admitir que estes seres que partiram do mundo físico estão em algum lugar. E o que o Espiritismo traz de informação a mais é que não só eles podem interagir conosco, como de fato eles interagem. E não é uma interação simples, comum. Não obstante, sejam interações cotidianas. Porque quando nós falamos de influências espirituais, nós não falamos apenas de influências espirituais ruins. Nós também falamos de influências espirituais boas. A nossa casa-mãe, que é a Igreja Católica, nos apresenta a figura do anjo de guarda. O anjo de guarda é um ser espiritual que nos guarda, que nos protege. Aprendemos a orar pedindo por ele. Os santos, as santas, são seres espirituais bons. A eles nós recorremos. E existem os anjos, os arcanjos, os serafins. Alguns com nomes conhecidos. E nos voltamos a eles para pedir intercessão junto a Deus. E alguma espécie de bênção para o nosso lar, para a nossa vida, para algo da nossa saúde, enfim, para uma organização. Porque nós admitimos que somos, antes de corpos, seres espirituais. Que nós admitimos que para ter a nossa vida sã, completa, nós precisamos ter atendido dentro de nós aspectos da dimensão física, aspectos da dimensão mental e aspectos da dimensão espiritual. Quantas pessoas há que estão bem resolvidas no seu casamento, que são muito benquistas pela sua família originária, pai, mãe, irmãos, que têm um bom emprego, que têm uma vida econômica organizada, que moram num local agradável, mas que estão infelizes, fazendo quadros depressivos e não por distúrbios orgânicos, como uma disfunção da tireoide, por exemplo, que pode nos levar a sintomas de depressão.
eminentemente são questões espirituais que estão levando aquele indivíduo a sentir-se deprimido, triste, desgostoso. Questões espirituais próprias. Não quer dizer que seja uma entidade espiritual, um ser espiritual que está puxando ele para a depressão. Mas ele próprio insatisfeito com algo que ainda não obteve. Porque a nossa alma, ela clama o tempo todo por saciedade. Se nós não dormirmos bem, o nosso organismo registra algo que a própria alma está pedindo: repouso. Restabelecimento das forças físicas. Se nós não nos alimentamos bem e nos sentimos fracos, o corpo registra o que a própria alma pede. Esta alma está se sentindo presa e sem condição de expressar toda a sua potência, porque aquele corpo frágil não lhe possibilita essa condição. E aí vai para o estresse que nos tira o humor e várias outras questões. Tudo isso para dizer que nós somos espíritos. E a primeira grande influência espiritual que existe no lar que a gente vive é a nossa. Espíritos diferentes, alguns vindos da mesma configuração consanguínea, outros não, porque o pai e a mãe que formou ali são de configurações diferentes. Alguns casos não são, né? Mas aquelas pessoas são diferentes. Mesmo os filhos que vieram dos mesmos pais, que receberam a mesma educação. Então, dentro do mesmo lar, a primeira influência espiritual que nós temos são dos indivíduos que ali estão encarnados. Onde aquele pai não sabe ao certo quem é aquela esposa, que não sabe ao certo quem é aquele filho, mas que se gostam, que têm as suas peculiaridades e que também têm as suas diferenças. Inclusive no campo do sentimento. As aptidões, as tendências. E esses estágios evolutivos diferentes destes seres dentro de um mesmo lar faculta algo fundamental para o progresso da criatura humana, que são os conflitos. Os conflitos gerados pela diferença das pessoas nos seus gostos, nas suas aptidões, nas suas formas de compreender, de encarar a vida, nas suas tendências, principalmente aquilo que é de natureza moral do indivíduo, possibilitam ali conflitos que lançam desafios. E aquele marido se pergunta por um instante: onde é que eu estava com a cabeça quando eu casei com essa criatura? A esposa, por sua vez, pergunta assim: cadê aquele homem por quem eu me apaixonei, com quem eu sonhei coisas, fizemos planos e nos casamos? E esses conflitos geram sentimentos, e esses sentimentos geram percepções, reflexos na continuidade da prole. Mas nem todas as famílias apresentam conflitos assim. Os indivíduos têm coisas que não gostam um no outro, mas conseguem estabelecer um limite e um respeito, uma compreensão, e com isso vão lidando com aquele assunto e vão conseguindo conviver. E não obstante aquelas diferenças e aquelas idiosincrasias, aquelas peculiaridades, eles se amam sobretudo. Principalmente quando são seres que começaram uma jornada, perceberam que aquela jornada não lhes fazia bem e constroem uma nova jornada.
são legítimos reencontros. E muitas vezes, homens e mulheres que começam uma vida familiar percebem que ali chegaram ao limite do ajustamento de contas. Precisavam se reencontrar, precisavam dar de si um para o outro, precisavam possibilitar o retorno à vida material de um ou mais seres, mas estanca ali, chegou ao limite, a necessidade daquela convivência. E eles que, tendo reparado aquelas limitações, entre eles, sentem agora novas necessidades, que um não pode dar ao outro. E ali surge, muitas vezes, um conflito, uma desavença, uma dificuldade, que resulta na separação conjugal, e ambos têm a possibilidade, depois de um tempo, refazerem suas vidas conjugais, casando-se com outras pessoas. E lá, já vindo da experiência anterior, eles conseguem perceber um sentimento diferente em relação àquele por quem agora se apaixonou. Por aquela. Parecem ser reencontros. A partir dali, uma nova caminhada. E são muitas as configurações familiares que nós não teríamos espaço aqui para detalhar todas. E nenhuma nós temos condições de dizer, esta é a perfeita, esta é a correta, essa é a mais evoluída. E são nessas relações multifacetadas que a criatura humana interage primeiro com si mesma e as suas dificuldades íntimas, interage com o outro, próximo, mais próximo, segundo Emmanuel, dentro do lar, e as suas dificuldades, e interage com a sociedade como um todo e as suas dificuldades. E elaborando sentimentos, elaborando ideias, se vinculando a informações pré-concebidas e a outros a informações bem estruturadas, vão moldando o seu pensar, o seu fazer, o seu existir, desencarnam e continuam com essas ideias. Continuam com as suas tendências. Passado aquele instante de turbulência, de não entender ao certo como é isso, que eu me sinto vivo, mas não estou vivo, inclusive me sinto tão vivo que quero interagir com aqueles que eu amo e que deixei na minha casa. E às vezes volta para dentro de casa. Não pela reencarnação, mas pela própria presença espiritual. E aí nós temos os espíritos que são simpáticos, familiares, amigos, e os espíritos que são antipáticos, que não conseguem gostar, mas que acabam convivendo. E ainda há aqueles que são perseguidores. Perseguidores de dois modos. Ou de cunho pessoal, ele persegue a você, porque já esteve com ele numa outra vida, e ele lhe identifica agora, mesmo você estando noutra configuração carnal, porque ele lhe identifica através de um outro corpo que nós temos, que é o perispírito. Então nós somos espírito, e esse espírito não tem forma. E nós temos o corpo. E nós temos uma outra vestimenta que serve para o espírito e que transita entre a matéria e a espiritualidade, sendo assim uma composição semimaterial, que é o perispírito. É aquilo que os espíritos fazem no Livro dos Espíritos de comparação do abacate, que já vimos aqui em outras oportunidades. A casca, o perisperma e a semente. Dessa vez eu vou ser mais ético com a semente, para não chamar de outra coisa. E aí, nós tendo essa estrutura, os espíritos conseguem captar, perceber, sentir e nos identificam. E aí, nessa identificar, tem interação e tem convivência. Uma vez admitindo que somos imortais,
Uma vez admitindo que os espíritos andam livremente, muito embora leis universais de Deus rejam também, sobretudo, o universo, o plano espiritual, eles também estão submetidos a uma legislação que não lhes permite simplesmente ficar por aí vagando e perturbando e obsedando, não. Mas é uma população do nosso orbe 3 vezes maior que a população física. Logo, nós temos muitos espíritos que estão em todo o orbe convivendo conosco de diferentes modos, de diferentes formas. Tem os que estão mais evoluídos ainda e bem acima de nós. Tem os que estão como nós. Tem os que estão menos evoluídos que nós. E eu dizia que temos os perseguidores individuais, mas também temos os perseguidores de causas. Quantos não são, até hoje, os que perseguem a Jesus? Não concordam com a ideia do cristianismo. Para eles, é um ferimento sem proporção à tese do perdão. Eles não admitem o perdão. Porque o perdão liberta aquela pessoa que foi magoada, que foi agredida. Ela não liberta o agressor. Ela liberta quem foi agredido. E a pessoa que consegue fazer um autoconhecimento, um autocontrole e um trabalho de se perdoar para perdoar, ela se vê liberta daquele indivíduo que a agrediu. E tem gente que odeia de tal modo que não consegue se ver liberto disso. Então eles perseguem o cristianismo porque eles discordam do perdão, mas também porque eles não concordam com a lei que rege a tese do perdão, a lei de amor. Porque a lei de amor preconiza algo notável. O indivíduo que ama, e ama muito além das questões consanguíneas, das relações comerciais, ele ama verdadeiramente, ele consegue alcançar uma condição mento-moral de sequer se magoar com o que o outro lhe faz. E aqui nós vamos evocar 2 personalidades interessantes. Calma, evocar é só uma figura de linguagem, não é a evocação mediúnica. Jesus, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esse amor. Amor muito. E aquele que a história nos mostra como o que mais se aproximou de Jesus. Aquele homem de Assis que em meio, só num dos exemplos, a uma grande sova, uma surra sem tamanho que lhe levam tudo, que era quase nada, que ele carregava às mãos, um saquinho, lhe tiram até a roupa só para lhe humilhar, lhe jogam numa vala, profundamente ferido, e ele, conseguindo respirar e se livrar dos seus agressores, respira profundamente e diz: ó Deus, ó Pai, quão maravilhoso é a faculdade de respirar. E respira profundamente. Esse ama. Nós também vamos chegar a essa mesma condição. Porque vamos conhecendo novos capítulos da nossa história de espíritos imortais. E para nós compreendermos melhor como é que essas relações espirituais se dão, nós vamos buscar em Allan Kardec, na sua questão 456, uma dúvida notável do codificador. Veem os espíritos tudo o que fazemos? E os espíritos responderam: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Espírito bom ou espírito mau?
Ambos. Então tem pessoas que fazem exageros disciplinares porque acham que aquilo vai torná-los indignos dos bons espíritos vê-los. Médiuns, por exemplo, que se castram na sua organização sexual, porque pode desonrar os espíritos. E eu lhe pergunto, foi o homem que inventou a condição sexual? Ou ele nasceu com isso, e se ele admite que é uma criação divina, aquilo que vem com ele, foi Deus quem criou. Então tem Deus pelo meio, já tirou o aspecto demoníaco do sexo. Tanto da sua sensação sexual, tanto do seu pertencimento enquanto individualidade no sexo, quanto ao ato sexual. O que os espíritos orientam é que a atividade sexual, o ato sexual, seja praticado em dias, em horários, que não sejam os mesmos, antes, em especial, dos seus trabalhos mediúnicos mais sérios. Porque a energia sexual é uma energia muito poderosa, a mais forte que nós temos no organismo. E ela, portanto, também está presente lá no trabalho da atividade mediúnica. Se o indivíduo desperdiça essas energias no ato sexual, ele diminui a sua condição de atuar mediunicamente num trabalho. Mas o sexo não fica com isso reprovado, reprochado e abominado. Normalmente, os que pensam assim precisam urgentemente se tratar. Somos os que pensamos assim, os tarados introvertidos. Porque veem o sexo como algo imundo. E a minha avó gostava de dizer, quando ela ia comer uma coisa que a gente não gostava, tipo maxixe. O maxixe, eu e minha irmã não gostávamos, ficava aquela coisa melequenta. E a gente dizia assim, então vocês não viram o maxixe que ela fazia. Uma tal de uma machichada que ficava uma coisa gosmenta. Você dá licença do maxixe da minha avó? E ele ficava lá uma coisa melecada. Deve ser do outro planeta. Mas aí nós dizíamos, não, isso é nojento. E a vovó dizia assim, nojento está nos olhos de quem olha. É verdade. É o nosso olhar sobre as coisas que nos faz achar aquilo bom, bonito, nojento ou não. Eu assisti num exercício mental de autocontrole o vídeo de uma asiática degustando frutos do mar. Polvo, ostra, um bocado de coisa que ela comia assim, com um prazer, com um gosto, que como a gente não tem o hábito de comer aquilo, a gente tende a achar nojento. Mas nojento mesmo é ficar com fome. É nojento, é uma peste, é horrível. A fome, dizia uma amiga minha que passava fome, é feia. A fome é feia. Então os espíritos só se interessam por aquilo que lhes chama a atenção. Uma médium que apaixona-se por outra pessoa e que tem com ela, contrai ali um relacionamento e que tem a sua vida sexual ativa. Onde é que estão os mentores nessa hora? Que eles estão em pleno ato sexual. Tudo com a mão na cara, assim, mortos de vergonha, ou pensando, meu Deus, essa menina ainda gosta dessas coisas. Meu Deus, esse menino ainda está nesse mundo. Que nada. A depender da vinculação que eles tenham com você, ele está do lado de fora, protegendo o seu ato, o seu momento
de trocas de energias poderosas, vivas e, portanto, sagradas. O que os Espíritos nos orientam é que a gente consiga ter controle dos nossos impulsos sexuais e não eles terem o controle de nós e nós sermos pessoas que praticam o ato sexual de forma desorganizada, com qualquer um, de qualquer jeito, até com animais. Isso sim configura um descontrole. Então os espíritos maus também têm coisas que eles não... Imagina que um espírito de um embriagado, ele continua se sentindo um bebum e até bebe, porque ele chega nos bares e ele suga aquelas energias vitais presentes naquele ambiente do companheiro encarnado que está bebendo. E aí um bebum, não sei por que cargas d'água, algum tipo de pensamento que você vinha pensando naquele instante, vê você passando, lhe acompanha, vai até a sua casa. E fica lá. Você entrou, continuou pensando naquele assunto, continuou maquinando aquela história com raiva lá da fila, do cara que trancou no trânsito. Ele não tem nada contra você. Ele só concorda que o cara que tranca um no trânsito é realmente o filho dessa e daquela outra. Ele merecia mesmo, era esse tanto de pancada. E você pensa que está falando sozinho. Ele está ali do seu lado dizendo assim, se fosse eu, tinha dado um bufete na cara dele. E você capta o pensamento, porque vocês estão na mesma vibração, e pensa assim, eu devia ter dado um bufete na cara dele. E olhe, foi o outro que disse. E você assimilou, porque estão na mesma vibração, na mesma sintonia. Quem aqui não já chegou numa fila? E porque demorou, você diz assim, eita, mas está demorando. O da frente se torna seu melhor amigo imediatamente. É mesmo. E o pior é que quando eu chegar lá em casa vai ter reclamação, dizer, eu na minha. Não é porque tu não sabe. Como é teu nome? Fulano. E o teu? Ciclano. Tu é filho de quem? É filho de fulano. Rapaz, ixi, dali sai uma intimidade infeliz. E ali naquela fila. É da mesma forma que se dá com relações espirituais. É por isso que às vezes a gente não entende por que de um pensamento, de um assunto, a gente pensou noutra coisa, que pensou noutra coisa, que levou para outra coisa. A gente nem se deu conta. Alguém começou a interagir conosco, falando conosco. Porque o que para nós está silenciado pela boca, para os espíritos está audível. Então não é todo assunto que você comentar que vai ter um espírito para comentar junto, mas tem alguns que vai. Principalmente aqueles em que você se especializa em falar todo dia. Porque você se auto-obsedia com aquele assunto, se achega um colega para comentar e ficar mantendo você naquele padrão vibratório de não sair daquele assunto. Quando você vê o fulano, você já sabe que ele vai falar de futebol. Ele não sabe outra coisa na vida dele, ele só entende de futebol. O fulano está tomando banho, e está pensando e falando alto no futebol. O fulano se acorda com a esposa dele pedindo que ele pare de narrar o jogo de futebol, porque ele sonha com isso, ele só fala disso. E às vezes ele está interagindo com outros. Então, os espíritos acessam o nosso pensamento. Eles ouvem o que pensamos. Se apropriam dessas informações. E o que eles fazem com isso? O que eles pensam disso? Estou ali sozinho, parece um mosteiro, olhando para o horizonte. Aqui ninguém vai me perturbar. Não sei. Na questão 458, Kardec perguntou o que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam. E os espíritos respondem a ele, depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Você passa por uma aflição, mas resiste ali com toda uma ética, uma conduta. E quando chega na sua casa ou sozinho no carro, você se permite chorar. Chorando como que um desabafo.
lhe vem viva, muito viva, a memória de um ser que você muito gosta que já partiu. Quando essa lembrança é assim muito presente, na mais das vezes, a nossa aflição era tão verdadeira e a nossa vontade de sair dela também era tão legítima, que acessou o coração de alguém que está ligado a mim pelos vínculos de amor legítimo, uma mãe, uma madrinha, uma avó, ou um pai, um padrinho, um avô, um irmão, uma irmã. E eles, percebendo aquilo, registram onde estamos e conseguem chegar até nós e nos envolver num abraço. Falam conosco, dizem algo, acalme-se, tenha fé, amanhã isto passa, vamos encontrar meios. E você sente ainda, não bastasse a dor, a saudade. E aí você fica ainda algo mais melancólico e nem se apercebe de que aquele ser espiritual que ele ama, que está ao seu lado, está lhe levando àquela condição exatamente para que você, na tristeza, acesse o seu campo moral da humildade e vasculhe na sua mente a quem você vai procurar para pedir ajuda, e às vezes ele sugere, porque já viu espiritualmente quem pode lhe ajudar, ele aponta, procura fulano. E aí você se acalma, vê um modo, ou telefona, manda mensagem, a gente ainda não consegue se comunicar telepaticamente, e esses dias eu estava pensando sobre isso, porque tem dias que a gente olha para o WhatsApp e, mesmo sendo aparelhos assim mais caros, a gente vem uma vontade irrefreada de quebrar o aparelho. De rebolar lá no meio do mato, não vai tocar para lá, você não está vendo? Pare com isso. Você bota no silencioso e consegue ter minutos de paz, mas você parece que está faltando algo. Fica uma psicose na sua cabeça, está faltando alguma coisa. Você consegue ouvir o toque do celular que está no silencioso. Faz bim, bim, bim. Quando você personaliza toque, aquele toque fica na sua cabeça. Você vai olhar 400 mensagens nos últimos 2 minutos que você desligou o celular. E eu fiquei pensando na telepatia. Se nós, deseducados como somos hoje, com o WhatsApp conseguimos nos infernizar uns aos outros. E se fosse telepático? Meu Deus, a Cileia já teria me matado. Pobre do Tia Cis já não existiria mais. Porque telepaticamente ela estaria toda hora. Toda. Cileia é uma personagem, ela não existe, hein? Não se preocupe. É só... eu disse Cileia. Eu ia dizer Niceia, mas saiu Cileia. Não tem nada. Cileia é minha melhor tia. Mas, percebam, os espíritos levianos riem das pequenas coisas e às vezes até provocam as pequenas coisas. Uma tarefeira nossa, não vou dizer o nome, não me peçam, por favor. Uma tarefeira nossa, comprometida com várias questões, ama o trabalho que a gente faz da sopa, de doação de sopa. E há dias ela não conseguia ir. Mas aí um dia ela bateu o pé na parede e disse, eu vou. A sopa nós fazemos lá na residência em que moramos minha família e eu. E lá tem um cajueiro. E esse cajueiro tem um braço com um cotovelo na calçada. Assim. E essa amiga veio tão apaixonada pela sopa, querendo a sopa, desejando a sopa. Ela é alta. E vinha caminhando, ela viu o galho. Ela podia ter, inclusive, dado uma pernada no galho, de tão alta que ela é, mas ela não se organizou e se abaixou pouco. A testa foi de encontro ao galho. Caiu sentada. Se vocês rirem, vão para o inferno. Até mamãe. Vou ter que visitar minha mãe no inferno. É uma tristeza. Mas eu estou rindo dela, já não é da colega que caiu. Caiu
e comprovou que é verdade aquilo dos desenhos animados de bater e ver estrelinhas. A pobre viu um monte de coisa. E aí eu cheguei, encontrei-a sentada lá na sala, triste, mas tão triste. E eu disse: o que houve? Já chegaram da sopa? Ela disse: não, eu nem fui. Mas o que houve? Ela foi me contar essa tragédia que tinha batido. Eu não ri, mas fiquei imaginando a cena. E imaginando que trabalhos dessa natureza têm aquelas entidades espirituais que não nos querem envolvidos nela. E fiquei imaginando quem ou quantos não podem ter ali naquele instante inimigos dela, dado uma senhora risada. E a pancada foi tão grande que a bichinha ficou desnorteada, não pôde nem ir para a sopa. Isso está sendo transmitido pela rádio, tá? Mas não é mentira, é verdade. Aí, perceba. Eles leem o nosso pensamento. Tem coisas que eles se apropriam. Mas eles também podem nos sugerir ideias, pensamentos. Falei agorinha aqui, é possível. Aí agora, como é que eu sei se o pensamento é meu ou é de outro alguém? O Kardec também terminou a reunião mediúnica, foi para casa, a caminho da casa dele isso ocorreu. Ele disse não, convocou uma reunião extraordinária, varou madrugada e disse: venha cá, como é que eu sei se o pensamento é meu? E publicou no que está lá na questão 464, como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? E os espíritos disseram: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Olha, aqui não está escrito para que aconselha os espíritos maus. Mas dá para entender, não dá? Ora, os bons espíritos só para o bem aconselham. O que você tem que avaliar? Se aquela ideia que lhe ocorreu à mente, ela é para o bem, ela é boa, ela vai lhe beneficiar, ela de fato vai ajudar o maior número possível de pessoas. Se essa ideia vai machucar, vai maltratar, pode até lhe beneficiar e lhe colocar numa posição de destaque, mas vai machucar pessoas, não pode ser um bom espírito. Quem terá inspirado a senhora a matar o besouro? Neuma, 18 terças-feiras. Ou 18 encarnações de terça-feira. Então, bem-vinda. Então, perceba, tem que avaliar o pensamento, a ideia. Aí eu pergunto a vocês, com tanta coisa podre, mas muito bem elaborada, pensada e executada por esses homens que nós temos visto aí na televisão. Empresários, políticos, gente do judiciário. Quem será que sugestiona coisas do plano espiritual para esses homens? Seus anjos da guarda? Olha, pega 1% aí desse dinheiro, porque isso vai lhe fazer bem. Isso é coisa de espírito bom? Então, fica sobre nós uma responsabilidade. Orar por essa gente, para eles começarem a ser influenciados por mentes boas. Porque chega deles serem influenciados por mentes más, mentes ruins. O 12 de outubro, no Brasil, é feriado nacional. Por quê? Ele é dia de quê? O feriado não é pelo dia da criança, não. O feriado é pela padroeira. O que é uma padroeira? Ela protege quem?
O trabalho dela como protetora é fazer o quê? Os espíritas, lemos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Jesus chamou o anjo Ismael para cuidar do Brasil. Então nós temos pelo menos duas potências angelicais. Nossa Senhora Aparecida e Ismael. Está na hora da gente recorrer a essa gente, porque o Supremo Tribunal Federal não funciona não. Tem o Gilmar lá. E outros. Nós temos que recorrer a Nossa Senhora Aparecida, a Ismael, a Jesus, a Deus, ao anjo de guarda deles. Porque por um instante parece que eles ficam surdos a essas sugestões boas. E por quê? Muito óbvio. De tanto ouvirmos as sugestões más, nos vinculamos a elas. E isso não são só eles, não. Nós, cidadãos comuns também, que não sabemos por quê que certas pessoas, de repente, mudam tanto a sua personalidade. Jovens, por exemplo, a partir dos 13 anos, quando o seu cérebro sofre uma espécie de recrudescimento, ele diminui um pouco, ele se compacta para fazer um trabalho que dura 10 anos. 10 anos. Para depois esse cérebro se expandir vindo uma área nova. Nesse período ele sofre, portanto, com uma questão orgânica, psíquica, e os seus sentimentos e pensamentos, por causa da sua organização de sinapses, fica também ali elaborando algo muito mais instintivo do que racional, muito mais na base da reação do eu quero é ter, e eu só me defendo e eu ataco. E com essas atitudes se vincula uma série de entidades espirituais por pelo menos uma década. E os pais ficam como que loucos sem saber ao certo o que está acontecendo com aquele que um dia foi o Tiririco, que um dia foi o Dedé, que um dia foi a Maricotinha. Ah, era tão lindinha, era a Vevé, era a Nini, era não sei o quê. Agora é alguém mau, de atitudes más, de comportamentos que eu não sei. Ai, meu Deus, é culpa da internet. Ah, meu Deus, é culpa do vizinho. Ah, meu Deus, é culpa... E a gente sai procurando culpados ao invés de buscar soluções. E uma delas, e urgente, que deve começar de berço, é aproximar os indivíduos do sagrado. Fazê-los perceber que existe algo que é sagrado, que alguns chamam de Deus, que outros podem vir a chamar de outro nome, que naquela casa que ele nasceu nós chamamos Deus. Esse Deus tem um filho extraordinário, a quem ele encarregou de criar este planeta e tudo o que há nele, chamado Jesus. Este Jesus vale-se de uma série de ministros, que em religião X ocupam determinado nome, que noutra religião já são compreendidos de outra forma. Que há outras possibilidades. Na religião que cremos, chamamos assim. E uma das formas de conversarmos com essas criaturas divinas é criarmos dias e horários para cultos, mas nos vincularmos diariamente através de um ato simples chamado prece e oração. Reza, qualquer nome que a gente quiser dar. Conversa íntima com Deus. E dizer a Ele que Jesus nos recomendou que quando quiséssemos orar, que buscássemos a intimidade de um cômodo. E esse cômodo nem sempre é um cômodo físico. Às vezes é o cômodo do coração. Às vezes é o cômodo da mente, para que a gente possa pensar. Eles sabem o que a gente pensa, eles influem sobre isso, eles têm opiniões sobre o que a gente pensa. E aqueles que nos tendenciam ao mal, como eles agem? Eles agindo, a gente tem como se sair disso? Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode. Visto que tais espíritos só se apegam
aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Então, quando a gente diz assim, por que tem espírito me perseguindo? Foi alguém que fez trabalho para mim? Foi alguém que botou esses espíritos na minha cola? Bom, vamos investigar. Pode ser. Na mais das vezes não é. O que você pensa e o que você deseja emite uma vibração. Essa vibração atrai e repele. Examine o que você pensa e o que você deseja e você vai ter uma ideia de quem está junto a você. Minhas ideias e meus desejos estão hoje mais centrados no plano material. Bens, lazeres, prazeres, que não desonra ninguém, mas a gente precisa ser honesto. Está centrado nisso. Quem pode estar ali junto comigo sonhando aquilo? Um espírito superior que não precisa mais de viagem, de carro, de não sei o quê? Ou um espírito comum, simples, que não me quer mal, mas que é incrivelmente materialista e que eu posso comprar o carro que for, ele ainda faz um comentário assim ao meu ouvido, só faltou coisa tal. E aí, por infelicidade, a gente vem morar em Parnaíba, terra de carros novos e completos. A gente está com um carro novo, saindo de coisa, empolgado com ele, passa um, ultrapassando a gente com um melhor. E a gente chega em casa com cara de frustração. Vindo com um objeto novo, com cara de frustração. Eu presenciei 2 cenas em lugares diferentes, com pessoas diferentes, que me permitiu ter um diagnóstico de que isso é coletivo. Numa fila de supermercado. Tudo pode acontecer numa fila, né? Até pagar um boleto ou uma compra. E outro foi no cartório. Nas 2 situações, 2 homens, ou 2 seres do sexo masculino. Eles conversavam assim, rapaz, o carro, assunto de homem. O carro, não, cara, eu troquei o meu agora. O outro se encheu de alegria. E qual foi? Por favor, não vão se zangar comigo quando eu disser o nome do carro. E qual foi? Ele disse, não, cara, só deu para eu pegar um da Fiat mesmo. Falou triste. Eu disse, mas e qual é o da Fiat que você pegou? Aí o cara disse lá o nome do que ele pegou. Mas acho que ele foi criado numa família em que se tinha preconceito com a marca Fiat. Mas ele falou carro novo. E ele falou triste. O outro, lá no cartório, disse, rapaz, aquele lá estava me dando muito trabalho, tive que pegar outro. E aí, tá satisfeito? Não, cara, é um gol. Um golzinho. Como assim? Você percebe onde está a escala de valores das coisas? O tipo de conceituação que nós estamos fazendo das coisas, nós não estamos olhando aquilo que está nos servindo, evitando a caminhada, uma série de outros inconvenientes. Nós estamos olhando aquilo que vem com tanto botão que alguns nem usam porque não sabem como mexer. Porque nós ainda temos uma cultura de não ler manual, por exemplo. E às vezes levamos na oficina para fazer uma coisa que está lá no manual ensinando como é que se faz. Mas que a gente não tem tempo para ler, não sei nem olhar isso aqui. Quando muito a gente olha as figurinhas. Né? E tem quem nunca nem tem aberto o manual para alguma coisa. Então veja, quem está junto dessas criaturas dizendo para ela, tenha mais, busque mais, isso é pouco. Às vezes são pessoas que odeiam. Mas como pode um ser que me odeia querer que eu possua cada vez mais coisas? Porque para possuir, ou eu trabalho muito até me adoecer, ou eu vou roubar. E são 2 formas de me alienar, de me afastar da família, de me afastar de Deus, de me afastar dos relacionamentos. Ele não me afasta de Deus porque Deus não está no trabalho ou não está no banco, no dinheiro.
Me afasta de Deus porque eu não penso, eu não vibro, eu não converso com Ele. Eu deixo de ter tempo e espaço para pensar sobre Ele. Na minha própria casa Ele não entra. Quando alguém me convida para fazer uma oração, eu digo, não, peraí, eu já trabalhei até uma hora dessa, ainda que eu vou fazer? Reza. Há quem reaja desse modo. Então examinemos o que a gente pensa e o que a gente deseja. Mas deseja de verdade. Porque a gente pode até não estar dizendo para ninguém, não está trabalhando naquele intento, mas está ali, desejando aquilo. E seres que comungam com aquele pensamento estão ali junto. Quer dizer então que eu não posso trocar de carro, nem mudar de casa, planejar uma viagem em família, porque vai ter um espírito materialista junto de mim que vai perverter a minha vida? Não. Claro que não. Mas imagina que você quer fazer do lazer a sua rotina. Aí tem algo que não está certo. Você começa a ter desgosto do trabalho. Você começa a ter desgosto das pessoas e das outras responsabilidades. Porque o seu foco passou a ser aquele lazer. Não é na execução da coisa, é no exagero daquilo que se almeja é que reside algum tipo de perigo e de inconveniente. Mas aí, se tem os maus, tem também os bons? Tem. Há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Há o irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou bom gênio. Como eu disse, o anjo da guarda. Esse senhor aí, pensando, sozinho. Será que ele está sozinho ou a câmera que não dá conta de fotografar quem está aqui? Sabe que uma vez uma pessoa levou para mim uma foto. Você consegue ver algum espírito nessa foto? Eu digo só encarnado, senhora. A pessoa da foto. Mas eu queria saber se meu filho tem companhias espirituais. Eu digo, mas pela foto? Tire uma foto que registre os espíritos e eu digo para a senhora, tem. Ou não tem, se não aparecer na foto. Mas, e antes que alguém pergunte, se eu estou vendo, imagina. Será que esse homem pensando... Ele não parece estar muito satisfeito não, né? Assim. A silhueta não nos parece assim. Veja como a linguagem corporal é importante, né? É por isso que às vezes a gente não sabe por que é demitido. O chefe passa todo dia pela gente e olha aquela nossa postura, aquele nosso gesto, aquele nosso coisa. E esse aí está muito desgostoso. Meu filho vai ser feliz, procure outra coisa para você e deixe essa função para mais alguém. Essa criatura não está muito satisfeita, não. Alguém está aí para ajudá-lo ou para influenciar, para se aprofundar em ainda mais tristeza. Então nós temos esse bom gênio, esse anjo da guarda. Eu gostei dessa foto porque anjo não é anja. E parece ser a mão de um pai e de um filho. Então, do Valdizinho eu sou um anjo. A mãe eu não sei bem o que é, mas eu sou o anjo. E qual a missão do espírito protetor? Olhe, desculpe, a de um pai com relação aos filhos, a de guiar seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Já reparou que às vezes você, numa tristeza, que chora, que se tranca ali um pouquinho, daí um pouco você se alivia daquela tensão, melhora, uma criança que entra lhe faz rir, uma coisa que você lembra, uma mensagem que mandam para você, e de repente aquilo lhe tira aquilo parece ter lhe tirado da tristeza, mas foi alguém que te consolou. Tem um anjo de guarda. O Espírito que cuida de ti, de mim, de nós. Porque para que nos serve um anjo de guarda? Se na hora da aflição eu estou precisando dele, ele está ocupado com outras coisas. Ele é meu anjo da guarda, ele cuida de mim.
Aí tem o mentor espiritual da casa, esse cuida da casa. E aí vou meu anjo de guarda, peça lá o mentor que também, vamos reforçar. E normalmente, às vezes, a gente convoca mesmo um batalhão, né? O Wagner brinca com essa história, que chega nas casas e eles enfrentam fila para prestar socorro. Lá está uma fila de Nossas Senhoras, de anjos, de mentores espirituais, e o Bezerra de Menezes atrasado pedindo para furar a fila. Deixa eu atender logo que estão me chamando no outro canto. Olha, aí a Joana de Ângeles nos chama a atenção numa coisa interessante. E aí a psicologia espírita é formidável. Tudo se irradia em a natureza, produzindo vibrações específicas que se identificam umas com as outras, estabelecendo vínculos que se transformam em harmonia do conjunto. Percebe? A natureza ela é perfeita. Ela é harmoniosa. O homem provoca desarmonia. Na natureza, inclusive. Mas olha, tudo se irradia em a natureza. Consegue imaginar a natureza sem a lua? Sem o sol? Produzindo vibrações específicas que se identificam umas com as outras. Umas com as outras. A gente chega em lugares cujo clima predominantemente é frio, e quando a gente vive numa cultura como essa nossa, a gente fica encantado. Algumas plantas que são diferentes. Esses dias lá em casa está trocando as folhas do cajueiro. Eu tenho tentado comparar aquilo com as ruas de Gramado, mas não consigo. Fico olhando para aquelas folhas de cajueiro, a piscina verde. E eu olhando para aquilo e pensando, eu preciso lembrar daquelas flores roxas, amarelas, amarelo queimado, não sei o quê, das ruas de Gramado. Aí eu abro os olhos, não dá. Aí eles vêm de lá para cá. E chegam aqui e se deparam com o mar. Ah, que maravilha. E eles ficam com aquilo. Me lembro do Pedro, que foi morar uns dias no Distrito Federal, vizinho do Palácio do Planalto. Por trás, né? Por trás do Palácio. Aí ele chegou aqui, quantos anos lá? Uns 17, 20 anos? 12 anos. Aí nós fomos à praia. Quando chegou lá, ele disse, cara, um lugar desse que é bom de se morar. Olhe, você num estresse, saiu do trabalho, dá uma passadinha na praia. Tem quantos dias que você não vai lá, meu filho, na praia? Mas as pessoas, porque elas conseguem ver uma harmonia do mar, como a gente consegue ver uma harmonia da natureza onde a gente vai. E ali tem um monte de fatores se irradiando, que a gente nem se apercebe, que a gente nem se dá conta. Se é assim com essa parte da criação, também deve ser conosco. E diz a benfeitora, no que tange ao ser humano, esse processo é mais expressivo em razão das ondas de simpatia ou de antipatia que decorre da presença ou da ausência de afinidade entre os mesmos. Há, no entanto, uma influência sutil que passa despercebida e merece consideração. Uma influenciação sutil. E aqui eu preciso que a gente observe essa influenciação como sendo a influenciação dos dois campos da vida, material e espiritual. Porque influências espirituais no lar também se dão através de encarnados. E eu falei que as primeiras influências são dos que moram ali. Pois tem também as dos que nos visitam, dos amigos. Aqueles amigos que trazem para dentro da nossa casa a discórdia, que trazem para dentro da nossa casa as energias ruins,
que trazem para dentro da nossa casa os arrastamentos aos sentimentos menos nobres. São aqueles amigos que vêm normalmente acompanhados de uma caixa de cerveja. Porque pode aumentar a gasolina. Pode aumentar o diesel. E a gente até raciona. Se aumentarem a cerveja, existe um desafio aí que a gente não entende. E o camarada disse isso na reportagem do SBT que viralizou aí nas redes sociais. Na fila do posto. E aí, o que você acha? Rapaz, ainda bem que o posto só vai vender R$100. Porque eu já estava preocupado, se eu tivesse que encher o tanque, como é que eu ia tomar minha cervejinha hoje? Você percebe? No que tange ao ser humano, esse processo é mais expressivo. Percebe? Mais expressivo. Então a gente tem que ter cuidado com as nossas relações, com as nossas companhias. Observar melhor isto. E veja, referimos-nos à identificação de ideias e propósitos, que certos indivíduos percebem noutros, passando a receber-lhes o magnetismo e deixando-se impregnar. E é incrível, como a gente diz assim, fulano começou a andar com ciclano, e as ideias que apresenta agora aqui na hora do almoço, meu Deus do céu. O Valdir Edson, meu filho, 4 anos, começou a assistir porque a mãe foi mostrar para ele na internet como se monta um Lego. Então ele começou a gostar de ver vídeos de Lego. E tem um meninozinho lá mal comportado, chato, respondão, que fica lá com o pai, dizendo besteira, mas monta um Lego mais bonito que o outro. O homem compromete o salário dele com Lego. Sabe o que Valdir disse para mim? Ô pai, o meu primo aqui... Deu quem? Meu primo. Que primo, Valdir? Ele é meu primo. Eu olhei para Simone e disse, ele disse que é primo. Melhorou, porque ontem era irmão. Aí o Valdir, vamos tomar banho. E o Valdir foi grosseiro, não sei o quê. Não vou dizer para vocês como foi que eu fiz com ele, quando ele foi grosseiro. Podem vocês me denunciar para o conselho tutelar. Mas eu dei o banho nele, 2 banhos. Aí ele voltou. Quando foi hoje, ele disse assim, bem que a gente podia ir no shopping, zangado. Eu digo, é mesmo. Fazer o quê? Comprar Lego para montar. Ele tinha visto um vídeo do Pimo. Foram lá na loja comprar e o pai mostrando e o menino ficou lá gritando, qual o preço? Qual o preço? Ele não diz mais outra coisa dentro de casa, passa o dia todinho, qual o preço disso? Qual o preço disso? E como a Milene disse que aceita ele na casa dela, eu estou para deportar para lá, porque eu acredito que lá ela não vai dar este iPad para ele assistir. Né? E influências, elas existem, é verdade. A mãe olha, e mãe é bicho danado, né? Normalmente ela olha e diz assim, não fui com a cara de fulano. Olhe, eu não sei, porque mãe é algo tão sagrado que eu não queria dizer que é praga. Mas às vezes parece. Porque quando a gente menos espera, e aí quando a gente chega em casa, jururu, desconfiado, chateado, que a mãe pergunta o que é, se a gente disser a verdade, vai escutar. Eu não disse. Mas é. Eu li aqui? Sim. Quando essa força se exterioriza de pessoa boa, nobre e generosa, produz salutar efeito sobre aquele que se deixa arrastar, assimilando-lhe as vibrações e os exemplos edificantes de que passa a dar mostras após o convívio estabelecido. E há algum tempo atrás, Rogério, eu acho que ainda hoje é assim em algumas situações, essa ideia aqui era vinculada a sobrenomes. Meu filho
foi chamado para ir para a casa do Chiquinho Silva. Não, vai não. Aquele povo lá é muito desorganizado. Meu filho foi chamado para ir para a casa do Almeida França. Aí é outra estrutura, né? Casa dos Alves da Silva. Aí vai lá, que é tudo da Europa e tal. Até bem pouco tempo havia esse pensamento. Aí começou a aparecer reportagens mostrando que filhos de sobrenomes pomposos estavam vinculados ao tráfico, à violência, a uma série de coisas que filho de pobre também se envolvia. Porque quem se envolve com o que não presta é a criatura humana e não o sobrenome de ninguém. Nem sempre aquele sobrenome passa de uma geração para outra alguns princípios éticos. Porque em nome de um coitadinho, de muito mimo, de não sei o quê, imbeciliza-se pessoas e adoece-se criaturas, moralmente falando. Quando, porém, trata-se de criatura enferma do caráter, portadora de imperfeições morais danosas, a sua subjugação transforma-se em efeito nefasto para quem lhe padece a injunção. Encarnado e desencarnado, meus irmãos. Encarnado e desencarnado. Meu filho é uma criatura ótima, não me dá trabalho, sai nem de casa. Então as relações dele são virtuais. Com quem? Quais pensamentos e desejos ele elabora? É aquela criatura linda que a gente ama, que só tira nota boa, que é bem comportado, mas que não suporta nada de religiosidade. Ixi, tem algo aí. E é de natureza espiritual. E nós precisamos cuidar. Porque Hitler só queria o bem para a comunidade dele. Vários outros homens perversos só queriam o bem para a família dele e para ele. E ela recomenda em Fonte de Luz: procura desse modo também tu, identificar a onda de influenciação que te envolve e descobrir-lhe a procedência. Não é descobrir exatamente o nome, mas se vem de algo bom espiritualmente falando, ou de algo ruim espiritualmente falando. Não fica pensando que é a inveja dos outros, não fica pensando que é a malícia dos outros. Investiga o que dentro de si irradia e emana que atrai. Porque se você não irradia nem emana aquilo que atrai coisas ruins, pode o mundo ficar à volta tentando fazer o ruim e não conseguem, porque eu creio em Deus e tudo posso naquele que me fortalece. É assim que faz sentido os salmos. É assim que faz sentido as profecias. É assim que faz... Ficou bom? É assim que faz sentido as informações nobres que os Espíritos nos legam e nos orientam. A fim de elegeres aquela que te beneficie, sem que interfira ou perturbe a tua individualidade ou a tua tarefa. Porque isso precisa ser observado. Meu pai sonha em me ver médico. E meu sonho é ser de coisa X. E quantos perdem a sua individualidade por isso? Quantos perdem talentos artísticos? Quantos mergulham em profundas depressões, obsessões? Quantos fogem pela porta do suicídio porque se veem obrigados a fazer algo que tira a sua individuação? Eu queria ser advogado. E minha mãe disse: vá ser, meu filho. Mas Deus me salvou.
Eu queria ser médico. E a mamãe disse, vá, meu filho. E aí eu brincava com a neta, aqui no quintal, nós nascemos aqui, pegávamos calangos, abríamos, furávamos, era, né? Médico, enfermeiro, era uma coisa impressionante. Deus me salvou, não me tornei médico. Aí eu vi minha mãe e meu tio Dimas dar aula. Eu digo, que coisa linda. Minha Nossa Senhora, que coisa maravilhosa. Olha que coisa interessante, dar aula. Deus me deu a pedagogia. Ainda bem que vocês não riram. E eu sou pedagogo. Satisfeito com a pedagogia. Aqui tinha 2 escolas de ensino médio que, se eu passasse 7 da manhã, 9 da manhã, 11 da manhã, tinha a mesma cena. Alunos na calçada. Então não tinha aula. E quando eu cheguei na 8ª série da escola Roland Jacó, escola pública, eu disse para minha mãe, só vou estudar se for numa determinada escola particular da cidade. Não vou para o Colégio Estadual Lima Rebelo, nem vou para o José Euclides de Miranda, porque os alunos só vivem na porta. Então, assim eu não vou passar no vestibular. Mas aí a professora de História da 8ª série, Graça Oliveira, passou um seminário sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu, na minha equipe, fui o que fui falar. Achei uma maravilha. Cheguei em casa e disse, mãe, já sei onde vou estudar. Quase ela se engasga com a xícara de café. Deu mais nem confiança. Aí eu disse, escola normal. Escola normal, menino? Quero ser professor. E ela, que era professora, que foi normalista, disse assim, senhor, o que há? Advocacia, medicina, foi caindo para o coração. Foi saindo dos bolsos e chegando ao íntimo. E o curso normal e a pedagogia como curso superior foram as melhores coisas que podiam ter me acontecido, sem que eu fosse frustrado a ter que fazer outra coisa, porque se vislumbra o vil metal. Então nós não podemos perder a nossa individuação só porque fulano que sabe o quanto é que ganha um professor quer que a gente seja de uma profissão que teoricamente recebe melhor. Eu não sei bem dizer se médico e advogado estão muito satisfeitos com o que percebem no fim do mês, não. Talvez alguns ganhando até menos que certos professores. Então, há um imperativo para nós protegermos. Protege a ti e a tua família com o culto cristão do Evangelho no lar. Escolha um dia e uma hora da semana em que você abra a Bíblia, em que você leia um trecho da Bíblia e que reflita junto sobre aquele pensamento. O Evangelho segundo o Espiritismo. Um outro livro reúne a família para um livro que fala de ensinamentos profundos da alma, da moral. Faz uma oração juntos, vamos orar aqui pela nossa proteção individual, coletiva, da família, mas estende isso também para a humanidade, por todos os que sofrem. Faz a leitura daquilo, comentem juntos. Vamos conhecer melhor o que é que aquele fulano que eu amo tanto, que eu gosto tanto, que sei do que ele gosta disso e daquilo, pensa sobre determinado assunto, que às vezes parece que a gente até desconhece quando a gente ouve fulano falar, que concorda com ideias que a gente diz, meu Deus, eu nunca pensei que meu filho concordasse com isso. E aí ele concorda com ideias neonazistas. Porque ele está lendo lá na internet e ele achou muito interessante, inteligente, e concorda com aquilo. E às vezes já está até inscrito para ser capturado e participar de atividades neonazistas ou de outras
coisas desse sentido que tem mundo afora, que a gente vê no jornal dizendo brasileiros se inscrevendo para ir. Por quê? Então vamos ouvir a opinião das pessoas sobre esses problemas da humanidade, as crises que estamos passando, mas também sobre o que está acontecendo na nossa casa. É um momento não de lavagem de roupa suja, como alguns gostam de dizer negativamente, mas um instante de ajustes. E ali o indivíduo reconhecer que errou quando se expressou daquela forma e pedir desculpas. E ali nós termos um consultório de psicologia, de psiquiatria, um confessionário, onde a honestidade, a ética e o sentimento do amor são buscados, costurados e edificados. Jesus recomendou em Lucas 10:5, e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Se eu farei isso na casa alheia, como não vou fazer na minha? Então na minha eu vou sentar com os meus, orar, ler algo e refletir sobre aquilo, voltar a orar. Acreditar que aquele líquido precioso que é a água pode ter, porque a ciência já comprovou, as suas moléculas alteradas positivamente pelo sentimento do amor e da oração, e colocar aqui ao lado e ao final, da forma que brindamos no almoço com o refrigerante ou com a bebida alcoólica, com o suco, nós com a água tomarmos. E o nosso corpo, que tem a sua maior parte de água, captar e receber inteligentemente, positivamente, aquelas moléculas alteradas com sentimentos de amor para nos melhorar. E assim nós vamos fazendo com que relações familiares se fortaleçam, vínculos familiares de antipatia se desfaçam e sejam gradualmente, pela lógica e pelo bom senso, sendo substituídos pelo sentimento da simpatia, até gerar empatia entre aqueles indivíduos, e o propósito de Deus de ter colocado seres que antes não se amavam no mesmo clã, para agora se amarem, se efetivar. E com isso nós vamos passar a valorizar aqueles do ninho onde estamos acolhidos, para não valorizarmos só os da rua, e assim nós blindarmos a nossa vida pessoal, mas também a nossa vida coletiva, em comunidade familiar, das forças ocultas negativas que tendem, de forma individual e coletiva, massacrar o outro para distanciá-lo do ideário divino de amar, o ideário divino de perdoar, o ideário divino de sermos melhores a cada dia. Porque nós seremos perfeitos, estamos fadados unicamente ao progresso. E a primeira comunidade terapêutica para nos tratar das nossas mazelas morais e fazer-nos crescer é o núcleo familiar. Aquele nascente e aquele adjacente. Por isso, o poeta ou a poetisa que fez, o músico ou a musicista que deu melodia, a história que diz: talvez eu viva bem sozinho e assim possa continuar, mas sei que eu tenho um compromisso e eu não posso me enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar. Tem muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. E eu vou tentar fazer de tudo para esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai e filhos. A família é o lugar, a família é o lugar. Tem razão. Boa noite, muito obrigado.